Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo das Lendas dos Judeus. Para quem é novo aqui, se caiu de paraquedas, eu me chamo Hudson. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade à saga de Moisés. Se você é novo aqui, ó, só digitar aí, ó, Caminhos da Palavra. Só digitar, porque esse vídeo não é um vídeo único. Aqui tá tudo na sequência. Beleza? Você vem aqui no canal, vem em vídeos. Já vai estar tudo em ordem certinho aqui. Ou você vem em playlist, pois tá tudo separado por volume. Volume 2, 3, 1, 6, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3. Beleza? Aqui, ó. Vamos dar continuidade agora. A juventude de Moisés. Lembrando, se tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se tem alguma crítica, deixa nos comentários. E não esquece de deixar seu curtir, caso gostei. Vamos lá. A juventude de Moisés. Um dia, foi depois que ele cresceu e passou dos anos da infância. Moisés foi para a terra de Gósen, onde viviam os filhos de Israel. Lá ele viu os fardos sobre os quais seu povo estava gemendo e perguntou por que o serviço pesado havia sido imposto a eles. Os israelitas lhe contaram tudo o que havia acontecido. Contaram-lhe sobre o decreto cruel que o faraó havia emitido pouco antes de seu nascimento e lhe contaram sobre os conselhos perversos dados por Balaão contra eles mesmos, bem como contra sua pessoa, quando ele era apenas um garotinho e colocou a coroa do faraó sobre sua cabeça. A ira de Moisés foi acesa contra o conselheiro rancoroso, e ele tentou pensar em meios de torná-lo inofensivo. Mas Balaão, sabendo de seu mal-estar, fugiu do Egito com seus 2 filhos e se dirigiu à corte de Quicanos, rei da Etiópia. A visão de seu povo escravizado levou Moisés às lágrimas, e ele falou, dizendo: Ai de mim, por sua angústia, prefiro morrer a ver você sofrer tão gravemente. Ele não desdenhou em ajudar seus infelizes irmãos em suas pesadas tarefas, tanto quanto estava em seu poder. Ele rejeitou todo o pensamento de sua alta posição na corte, assumiu uma parte dos fardos colocados sobre os israelitas e trabalhou duro em seu lugar. O resultado foi que ele não apenas deu alívio aos trabalhadores sobrecarregados, mas também ganhou o favor do faraó, que acreditava que Moisés estava participando do trabalho para promover a execução da ordem real. E Deus disse a Moisés: Tu renunciastes a todas as tuas outras ocupações e te uniste aos filhos de Israel, a quem te tratas como irmãos. Portanto, eu também deixarei de lado agora todos os assuntos celestiais e terrestres e conversarei contigo. Moisés continuou a fazer tudo o que podia para aliviar o sofrimento de seus irmãos da melhor forma possível. Ele dirigiu palavras encorajadoras a eles, dizendo: Meus queridos irmãos, suportem sua sorte com fortaleza. Não percam a coragem e não deixem seu espírito se cansar com o cansaço de seu corpo. Tempos melhores virão, quando a tribulação será transformada em alegria. Nuvens são seguidas por sol, tempestades por calmaria. Todas as coisas no mundo tendem para seus opostos, e nada é mais inconstante do que as fortunas do homem. O favor real que o rei lhe concedia em medida cada vez maior, ele fez uso para aliviar o fardo imposto aos filhos de Israel. Um dia, ele foi à presença do faraó e disse: Ó, meu senhor, tenho um pedido a fazer a ti, e minha esperança é que não o negues. Fala, respondeu o rei. É um fato admitido, disse Moisés, que se um escravo não tiver descanso pelo menos um dia na semana, ele morrerá de esforço excessivo. Teus escravos hebreus certamente perecerão, a menos que tu lhe concedas um dia de cessação do trabalho. O faraó atendeu a petição preferida por Moisés. E o decreto do rei foi publicado em todo o Egito, em Gósen como segue: Aos filhos de Israel, assim diz o rei: Fazei o vosso trabalho e executai o vosso serviço por 6 dias, mas no 7º dia descansareis. Nele não fareis trabalho algum. Assim fareis em todos os tempos, segundo o mandamento do rei e o mandamento de Moisés, filho de Bitia. E o dia designado por Moisés como dia do descanso foi o sábado, mais tarde dado por Deus aos israelitas como o dia de sábado. Enquanto Moisés permaneceu em Gósen, ocorreu um incidente de grande importância para supervisionar o serviço dos filhos de Israel. Um oficial dentre eles foi designado para cada 10, e 10 desses oficiais estavam sob a vigilância de um capataz egípcio.
Um desses oficiais hebreus, chamado Datã, tinha uma esposa, Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan, que era de extraordinária beleza, mas inclinada a ser muito locais. Sempre que o capataz egípcio designado para o seu marido vinha à casa deles para tratar de negócios relacionados ao seu ofício, ela se aproximava dele agradavelmente e conversava com ele. A bela mulher israelita acendeu uma paixão louca em seu peito, e ele procurou e encontrou uma maneira astuta de satisfazer seu desejo lascivo. Um dia, ele apareceu ao amanhecer na casa de Datã, despertou-o de seu sono e ordenou que aparecesse seu destacamento de homens para o trabalho. Mal o marido desapareceu de vista. Ele executou a vilânia que havia planejado e desonrou a mulher. E o fruto dessa relação ilícita foi o blasfemador do nome, a quem Moisés ordenou executar na marcha pelo deserto. No momento em que o egípcio saiu do quarto de Selomite, Datã voltou para casa. Aborrecido por seu crime ter chegado ao conhecimento do marido ferido, o capataz o incitou a trabalhar com vigor excessivo e lhe deu golpe após golpe com a intenção de matá-lo. O jovem Moisés visitou o local onde o hebreu muito abusado e torturado estava trabalhando. Datã correu em sua direção e reclamou de todo o mal e sofrimento que o egípcio havia infligido a ele. Cheio de ira, Moisés, a quem o Espírito Santo havia informado sobre a injúria feita ao oficial hebreu pelo capataz egípcio, clamou a este último, dizendo: Não basta que tenhas desonrado a esposa deste homem, tu também pretendes matá-lo? E voltando-se para Deus, ele falou mais: O que será da tua promessa a Abraão, de que sua posteridade será tão numerosa quanto as estrelas, se seus filhos forem entregues à morte? E o que será da revelação no Sinai, se os filhos de Israel forem exterminados? Moisés queria ver se alguém se apresentaria e, impelido pelo zelo pela causa de Deus e pela lei de Deus, se declararia pronto para vingar o ultraje. Ele esperou em vão. Então ele decidiu agir ele mesmo. Naturalmente, ele hesitou em tirar a vida de um ser humano. Ele não sabia se o malfeitor não poderia ser levado ao arrependimento e então levar uma vida de esforço piedoso. Ele também considerou que talvez houvesse alguns entre os descendentes que surgiriam do egípcio por cuja causa seu ancestral perverso poderia legitimamente reivindicar clemência. O Espírito Santo acalmou todas as suas dúvidas. Ele foi levado a ver que não existia a menor esperança de que o bem viesse do próprio malfeitor ou de qualquer um dos seus descendentes. Então Moisés estava disposto a retribuí-lo por suas más ações. No entanto, ele primeiro consultou os anjos para ouvir o que eles tinham a dizer, e eles concordaram que o egípcio merecia morte, e Moisés agiu de acordo com a opinião deles. Nem força física nem arma eram necessárias para executar seu propósito. Ele meramente pronunciou o nome de Deus, Yah, e o egípcio era um cadáver. Aos espectadores, os israelitas, Moisés disse: Yah, o Todo-Poderoso, comparou vocês à areia da praia. E como a areia se move silenciosamente de um lugar para o outro, assim eu oro para que vocês mantenham o conhecimento do que aconteceu em segredo dentro de vocês mesmos. Que nada seja ouvido a respeito disso. O desejo expresso por Moisés não foi honrado. O assassinato do egípcio não permaneceu em segredo, e aqueles que o traíram foram os israelitas, Datã e Abirão, filhos de Palu, da tribo de Ruben, notórios por sua afronta e contenciosos. No dia seguinte ao ocorrido com os egípcios, os dois irmãos começaram por malícia premeditada a brigar um com o outro, apenas para atrair Moisés para a briga e criar uma ocasião para sua traição. Que coisa linda, nesse Midrash, a gente parou aqui traição. Ele preenche uma lacuna, né, da Torá. É maravilhoso, maravilhoso. O plano teve sucesso admiravelmente. Ao ver Datã levantar a mão contra Abirão para lhe dar um golpe, Moisés exclamou: Oh, tu és um vilão, para levantar a mão contra o israelita, mesmo que ele não seja melhor que tu. Datã respondeu: Jovem, quem te fez juiz sobre nós? Tu que ainda não chegaste aos anos de maturidade. Sabemos muito bem que és filho de Joquebede, embora as esposas te chamem de filho da princesa Bítia. E se tentares desempenhar o papel de nosso mestre e juiz, publicaremos no exterior o que fizeste ao egípcio. Ou porventura abrigas a intenção de nos matar como mataste, pronunciando o nome do Todo-Poderoso. Não satisfeitos com essas provocações,
O nobre par de irmãos dirigiu-se a Faraó e falou diante dele: Moisés desonra teu manto real e tua coroa. Ao que o Faraó respondeu dizendo: Que isso lhe faça muito bem. Mas eles continuaram o assunto. Ele ajuda teus inimigos, Faraó. Eles continuaram, ao que ele respondeu como antes: Que isso lhe faça muito bem. Ainda assim eles continuaram: Ele não é filho de tua filha. Essas últimas palavras não deixaram de causar uma impressão no Faraó. Uma ordem real foi emitida para a prisão de Moisés, e ele foi condenado à morte pela espada. Os anjos foram até Deus e disseram: Moisés, o familiar da tua casa está preso. E o Criador respondeu: Eu defenderei sua causa. Mas os anjos insistiram. Seu veredito de morte foi pronunciado. Sim, eles o estão levando para execução. E novamente o Criador respondeu, como antes: Eu defenderei a sua causa. Moisés subiu do cadafalso e uma espada afiada, além de qualquer comparação, foi colocada em seu pescoço 10 vezes. Mas ele sempre escorregava, porque seu pescoço era duro como marfim. Aqui também, essa parte aqui está lá no Escute a Palavra, no meu outro canal. Pode ver lá que está cheio de midrash também. E o milagre ainda maior aconteceu. O Criador enviou o anjo Miguel disfarçado de carrasco, e o carrasco humano, encarregado pelo faraó da execução, foi transformado na forma de Moisés. Este espúrio Moisés, o anjo matou com a mesma espada com a qual o carrasco havia se proposto a matar a vítima pretendida. Enquanto isso, Moisés fugiu. O faraó ordenou sua perseguição, mas foi em vão. As tropas do rei foram parcialmente atingidas pela cegueira, parcialmente pela mudez. Os mudos não podiam dar informações sobre o local de morada de Moisés, e os cegos, embora soubessem onde era, não conseguiriam chegar até ele. Vamos dar continuidade. O voo. Um anjo do Criador levou Moisés a um lugar distante, 40 dias de viagem do Egito, tão distante que todo medo foi banido de sua mente. De fato, sua ansiedade nunca foi por sua própria pessoa, mas apenas por conta do futuro de Israel. A subjugação de seu povo sempre foi um enigma não resolvido para ele. Por que Israel deveria, ele se perguntava, sofrer mais do que todas as outras nações? Mas, quando suas dificuldades pessoais o iniciaram na fofoca e na calúnia que prevaleciam entre os israelitas, então ele se perguntou: este povo merece ser redimido? As condições religiosas entre os filhos de Israel eram de tal tipo naquela época que não lhes permitiam esperar pela assistência divina. Eles recusaram a dar ouvidos a Arão e aos 5 filhos de Zerá, que trabalharam entre eles como profetas, e os admoestaram ao temor do Todo-Poderoso. Foi por conta da sua impiedade que a mão pesada do faraó repousou sobre eles cada vez mais opressivamente, até que o Criador teve misericórdia deles e enviou Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. Quando ele conseguiu efetuar sua fuga das mãos do carrasco, Moisés não tinha ideia de que um trono real o aguardava. No entanto, era assim. Uma guerra eclodiu nessa época entre a Etiópia e as nações do Oriente que estavam sujeitas a ela até então. Quicanos, o rei, avançou contra o inimigo com um grande exército. Ele deixou Balaão e os 2 filhos de Balaão, Janes e Jambres, para trás, para manter a guarda de sua capital e cuidar das pessoas que permaneceram em casa. A ausência do rei deu a Balaão a oportunidade de ganhar seus súditos para o seu lado, e ele foi colocado no trono, e seus 2 filhos foram colocados sobre os exércitos como generais. Para cortar Quicanos de seu capital, Balaão e seus filhos cercaram a cidade, para que ninguém pudesse entrar contra sua vontade. Em 2 lados eles fizeram as paredes mais altas, no terceiro eles cavaram uma rede de canais, para dentro dos quais eles conduziram as águas do rio e circundava toda a terra da Etiópia, e no 4º lado, suas artes mágicas coletaram um grande enxame de cobras e escorpiões. Assim ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Enquanto isso, Quicanos conseguiu subjugar as nações rebeldes. Quando ele retornou à frente de seu exército vitorioso e avistou o alto muro da cidade de longe, ele e seus homens disseram: os habitantes da cidade, vendo que a guerra nos deteve no exterior por um longo tempo, levantaram os muros e os fortificaram para que os reis de Canaã não pudessem entrar. Ao se aproximar dos portões da cidade, que estavam trancados, eles gritaram aos guardas para abri-los, mas pelas instruções de Balaão eles não foram autorizados a passar. Uma escaramuça se seguiu, na qual Quicanos perdeu 130 homens. No dia seguinte o combate continuou, o rei com suas tropas estacionadas na margem do rio.
Neste dia ele perdeu seus 30 cavaleiros, que montados em seus corcéis, tentaram nadar no riacho. Então o rei ordenou que jangadas fossem construídas para o transporte de seus homens. Quando os navios chegaram aos canais, eles foram submersos, e as águas, girando em círculos, como se fossem movidas por rodas de moinho, varreram 200 homens, 20 de cada jangada. No terceiro dia, eles começaram a atacar a cidade pelo lado em que as cobras e escorpiões enxameavam, mas não conseguiram alcançá-la, e os répteis mataram 170 homens. O rei desistiu de atacar a cidade, mas pelo espaço de 9 anos, ele a cercou de modo que ninguém podia sair ou entrar. Enquanto o cerco estava em andamento, Moisés apareceu no acampamento do rei, e sua fuga diante do faraó imediatamente encontrou favor com Quicanos e todo o seu exército. Ele exerceu uma atração sobre todos os que viam, pois ele era esbelto como uma palmeira, seu semblante brilhava como o sol da manhã, e sua força era igual à de um leão. Tão profunda era a afeição do rei por ele, que ele nomeou o comandante-chefe de suas forças. No final de 9 anos, Quicanos foi vítima de uma doença mortal, e morreu no 7º dia de sua enfermidade. Seus servos o embalsamaram e enterraram em frente ao portão da cidade em direção à terra do Egito. E sobre o seu túmulo, eles ergueram uma estrutura magnífica, forte e alta, sobre as paredes das quais eles gravaram todos os feitos poderosos e batalhas do rei morto. Agora, após a morte de Quicanos, seus homens ficaram muito tristes por conta da guerra. Um disse ao outro: aconselhe-nos, o que faremos agora? Estamos morando no deserto, longe de nossa casa há 9 anos. Se lutarmos contra a cidade, muitos de nós cairemos mortos. E se permanecermos aqui, sitiando-a, também morreremos. Pois agora todos os príncipes de Arã e dos filhos do Oriente ouvirão que nosso rei está morto, e eles nos atacarão de repente, e lutarão conosco, até que não reste nenhum remanescente. Agora, portanto, vamos e coloquemos um rei sobre nós, e permaneceremos aqui sitiando a cidade até que ela se renda a nós. Maravilhoso capítulo, né? Se você tiver alguma sugestão, quando eu comecei a gravar aqui a tela, a botar minha imagem aqui do lado, né? Eu narrando e o texto aqui, foi para poder gravar mais rápido para vocês. Eu já até fiz uma pergunta, mas ontem surgiu um comentário dizendo que preferia as imagens. Mas já tiveram duas, 3 pessoas que disseram que tá legal assim. E aí, se tiver mais alguém que prefere as imagens, tal, mais editado, pode botar aí no comentário, que aí eu vou pesar, vou fazer a balança, né? E vou tentar dar um jeito de produzir pelo menos um por semana, bem editado, né, tal. Mas pra mim tá sendo muito melhor gravar assim. É como que se você estivesse lendo comigo, nós estivéssemos lendo juntos. E assim você pode parar, pode dar pausa. Entendeu? Parei, eu li rápido. A outra coisa também que eu queria perguntar, bota aí nos comentários. Eu leio muito rápido, leio muito devagar, a leitura tá boa? Pode criticar, pode dar a sua opinião, beleza? Fiquem na Shalom de Ar e até a próxima.